A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Que verso profundo e maravilhoso esse. Diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quero falar no dia de hoje 10 coisas que fazemos em espírito. Primeiro, adoramos a Deus em espírito, porque Deus é espírito, importa adorá-lo em espírito e em verdade. Segunda coisa que o cristão também deve fazer ou procurar fazer todos os dias é o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito. Adoramos em espírito e devemos adorar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Adoramos em espírito, andamos em espírito. Outra coisa que acontece em nosso espírito é a justificação. Somos justificados em espírito. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Lemos assim na carta de Paulo em 1 Timóteo. Ele está se referindo ao Cristo, mas se aplica a nós também. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Note que aqui a justificação acontece em espírito. Adoramos em espírito, andamos em espírito, justificados em espírito. Também temos experiências espirituais no espírito. Quando João, lá na ilha de Pátimos, foi arrebatado, ele diz aqui, Apocalipse 1:10, e fui arrebatado em espírito. A pessoa só pode ser arrebatada e ver as coisas de Deus em espírito. O próprio Paulo diz, conhece um homem que há 14 anos foi ao paraíso de Deus, ao terceiro céu, e ele fala, não sei se no corpo ou em espírito, certamente em espírito, arrebatado em espírito. Adoramos em espírito, andamos em espírito, justificados em espírito, arrebatados em espírito. Também somos levados em espírito. João, contando sua experiência no Apocalipse 17:3, ele diz, levou-me em espírito a um deserto. Somos levados em espírito. Jesus também foi levado pelo Espírito ao deserto. Falamos também em espírito, né? Diz que nós falamos as línguas estranhas em espírito. Paulo diz, o que fala, fala em espírito. E também aqui em Mateus 22, versículo de número 43, Jesus revela que Davi chamou de Senhor em espírito. Olha, disse-lhe, dizendo, que pensais vós de Cristo, e quem é filho? E ele disse, Davi. Então disse, como então Davi em espírito lhe chama Senhor? Próprio Davi em espírito chamou de Senhor. Então, falamos em espírito. Lucas capítulo 2, verso 40, falando da infância de Jesus, diz assim, e o mesmo crescia e se fortalecia em espírito. Jesus crescia e se fortalecia em espírito, então nós somos fortalecidos em espírito. O espírito é que nos fortalece. João, capítulo de número 11, versículo de número 33, quando Jesus foi para ressuscitar a Lázaro, João 11, 33, diz assim, e Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus, que com ele vinha, moveu-se muito em espírito. Moveu-se em espírito. Como é? Nós somos movidos em espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 45,
1 Coríntios, falando do último Adão, que é Cristo, diz que Cristo foi feito espírito vivificante. Olha só, 1 Coríntios 15, 45, está escrito assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Espírito vivificante. Ele vivifica o nosso espírito. E, finalmente, a carta de Judas. Carta de Judas diz assim, verso 20, capítulo 1, verso 1. Mas vós, amado, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Oramos em espírito. 10 coisas que fazemos em espírito. Adoramos em espírito, andamos em espírito, justificados em espírito, arrebatados em espírito, levados em espírito, falamos em espírito, fortalecidos em espírito, movidos em espírito, vivificados em espírito e oramos em espírito. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Ali você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.